Boa noite, mulheres abençoadas! Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre duas mulheres que foram citadas na Bíblia. Esther ou Vasti? Quem você tem sido? Como é importante a gente identificar a quem nós estamos dando ouvidos, né? Quais pessoas nós estamos aí abrindo espaço para que elas possam nos aconselhar e muitas vezes dar direções na nossa vida. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho com essas duas mulheres que tiveram suas histórias mudadas, né? Tiveram um rumo diferente na sua vida a partir de decisões que elas tomaram. Então, as nossas decisões, elas podem nos levar a viver o chamado que Deus tem para a nossa vida e através da nossa vida, ou as nossas decisões podem nos fazer distanciar daquele propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, se você que está entrando aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos compartilhar essa live com aquelas pessoas que a gente conhece, que sabe que esse conteúdo vai ajudá-las a refletir, vai ajudá-las a compreender a importância de reconhecer quais pessoas nós temos buscado ajuda, com quais pessoas nós temos buscado conselhos, né, direcionamentos para a nossa vida. Porque muitas vezes tomamos decisões precipitadas, muitas vezes nós vamos pensando naquilo que vai satisfazer o nosso ego e deixamos de muitas vezes seguir uma direção em que lá na frente colheremos grandes frutos, né? Então vamos estar falando aqui dessas duas mulheres, vou estar mandando aqui o convite, né, para as amigas. Peço para que você também coloque aí. Clica aí no aviãozinho, manda essa live para alguma amiga e convida ela para estar aqui conosco, né? É muito importante que a gente possa compreender que as nossas decisões, muitas vezes, elas vão começar a partir de um conselho que a gente recebe. Muitas vezes nós estamos em dúvidas, né? Em qual direção da nossa vida nós vamos seguir. Muitas vezes nós temos aquela dificuldade de reconhecer qual caminho seguir, qual direção seguir. E aí muitas vezes a gente acaba dando ouvidos, ou dando ouvidos para a pessoa que não está tão preocupada assim com o nosso bem-estar, né, com a realização, né, na verdade, do chamado que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes também a pessoa ela vai se deixar levar pelo ego, pelos desejos, pelas vontades do ego. Sejam todas muito bem-vindas aqui para mais uma live, né? Falando sobre Esther ou Vasti. Quem você tem sido? Então, se você é uma mulher cristã, você já conhece a história de Esther. E se você não é uma mulher cristã, continue aqui. Aqui tem lugar para todas, né? Só contextualizando. Vasti foi uma rainha, né? Ela era casada com um rei chamado de Assuero ou Xerxes. Então, e Esther, também antes chamada de Radassa, ela nasceu no reino Pérsia e ela era órfã de pai e de mãe. Então, quem cuidou da Esther, que na época chamada de Radassa, era o seu primo Mardoqueu. Então, por ela não ter tido uma referência materna, uma referência paterna, a gente poderia até falar, olha, a Esther pode ser que não vai chegar a muitos lugares mais altos, né? Porque ela não teve essa referência. Muitas vezes ela cresceu com uma carência muito grande. Mas Esther, ela precisou passar por diversas situações na sua vida e ela aprendeu a reconhecer a voz de quem realmente podia direcioná-la, né? Ela reconheceu a voz de Mardoqueu, seu primo, aquele que assumiu, naquela época não tinha muito isso, né? Podemos dizer que se fosse pensar agora, assumiu a guarda dela. Então, assumindo a guarda dela, cuidando dela, ele começou a aconselhá-la, né? Mardoqueu, ele foi o que? Um mentor para Esther. Assim como hoje a gente vê por aí, muitas pessoas dizem que são mentores, né? É claro que muitos realmente eles têm ali um embasamento, eles têm ali estudos, né? Eles têm repertório para mentorear outras pessoas. Naquela época não existia esse nome de mentor, mas Mardoqueu, ele aconselhou Esther. Então ele foi dando direcionamentos para ela. E ela, né, teve humildade de reconhecer os direcionamentos que ele deu e seguir esses direcionamentos. Então, esse é um pequeno resuminho
da vida de Esther, tá? Depois, se você tiver curiosidade, leia lá o livro de Esther. Se você já leu, depois de assistir essa live, leia de novo, estude o livro de Esther, que você vai aprender muito com ela. Então, vamos lá. Pensando nessas duas mulheres. Então, Vasti já era uma rainha. Olha a diferença. Esther era órfã de pai e mãe, foi criada por um primo, não tinha tantas condições financeiras. E Vasti era uma rainha. Ela estava casada com um rei muito poderoso naquela época, né? O rei Xerxes. Então, assim, olha a diferença da situação de vida das duas. Boa noite, Leia, seja bem-vinda. Então, olha a diferença da situação de vida das duas. Então, o rei Xerxes, ou Assuero, ele foi dar uma festa, né? Lá no palácio, convidou muitas pessoas e em um determinado momento, e essas festas geralmente ficava as mulheres com as mulheres, os homens, e em um dado momento o rei pedia para chamar a rainha. E quando ele solicitou a presença da rainha naquele momento, naquela festa, a rainha Vasti se recusou a se apresentar ao rei Assuero. Então, a partir daquela decisão que ela tomou, a vida dela mudou completamente. E a partir da decisão de Vasti de recusar o convite do seu marido, né, a sua vida mudou. E sem saber, ela estaria dando espaço para que Esther assumisse o seu lugar dali um tempo. Então, é importante a gente refletir que às vezes nós estamos vivendo uma situação até que ela é uma situação boa na nossa vida. Mas muitas vezes nós tomamos decisões, muitas vezes movida pelo desejo do nosso ego, né? Ou seja, eu não quero saber, eu faço o que eu achar melhor para mim. Então, muitas vezes a gente prefere ter razão do que ter paz. E a gente acaba tomando decisões que vão impactar a nossa vida pelo resto da nossa vida, vai impactar a nossa vida como um todo. Que foi o que aconteceu com a rainha Vasti. Então ela já tinha toda ali, né, uma história de vida, ela já tinha um contexto de vida em vantagem em relação a Esther, que perdeu seus pais, que vivia com seu primo, que tinha uma condição financeira bem mais, né, complicada do que a rainha Vasti. Mas Esther, ao ouvir os conselhos de Mardoqueu, que era o seu primo, que a gente pode chamar de seu mentor, ela teve a humildade de ouvir e de seguir todo o passo a passo que ele deu a ela, né? Então, nesse momento que Vasti negou a se apresentar ao rei, ela entrou em desobediência, né? Principalmente naquela época onde essa questão da mulher ser mais submissa ao homem, na questão dela ser a rainha, então era uma vergonha para o rei quando a sua própria esposa se recusou a estar ali diante dele. Então, ele poderia até ter perdoado ela, mas como era uma festa e ali tinha muitos homens, o que ele pensou? Se eu perdoá-la, né, se eu deixar passar essa situação, as outras mulheres, elas podem se revoltar. Elas podem entrar nesse processo de desobediência e não vão respeitar os seus maridos. Então, conversando ali, né, com as pessoas que eram mais ligadas a ele ali, ele foi pedir conselhos, e o conselho que deram a ele foi: larga dela e arruma outra pessoa, né? Então, talvez hoje na sua vida, você não está numa situação difícil, talvez no seu casamento está tudo bem, mas talvez no seu trabalho não tá legal, e aí alguém vem te dar um conselho e fala: larga esse trabalho para lá. Ah, esse chefe aí, ó, ele não te valoriza, né? Ou qualquer outra situação na sua vida que alguém vem e te dá um conselho, ou você mesma, por si só, muitas vezes você não busca, né, em Deus ali uma direção, você não busca sentir ali se realmente é para você tomar aquela decisão ou não, mas você vai lá movida por querer ter razão e toma uma decisão e você não tem ideia do quanto aquela decisão ela vai impactar a sua vida. Ela pode até muitas vezes destruir o propósito, chamado que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Porque Deus não faz nada por acaso. Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E através das nossas vidas, Ele vai alcançar pessoas, né? Então, quem você tem ouvido? Será que você tem buscado ouvir a voz de Deus? Buscado a direção do Espírito Santo? Ou você simplesmente... eu vou fazer isso aqui e não quero nem saber, sem pensar no que pode acontecer amanhã, nas consequências das suas decisões.
Então Esther, ela decidiu. Porque Esther poderia ter falado assim, eu não vou ouvir meu primo não. Eu não vou seguir os conselhos dele. Ela poderia ter feito isso. Travou? Mas será que é só para você? Será que é a minha internet? Porque, bom, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, se entrar mais alguém, né? Então, assim, Esther poderia ter falado, não, eu não vou ouvir você. Você nem é meu pai, nem foi você que me deu a vida. Ela poderia ter se rebelado contra o seu primo Mardoqueu e não ter ouvido o conselho dele. Mas não foi isso que aconteceu. Esther ouviu os conselhos dele, Esther seguiu toda a direção que ele deu, né? Então ela teve humildade. Ela teve humildade de reconhecer que o seu primo, ele era uma figura importante para ela. Ele era uma figura de autoridade na vida dela naquele momento. Enquanto que Vasti já estava numa posição de autoridade como rainha, ela não reconheceu a autoridade do seu marido. Ela simplesmente se recusou a estar diante dele naquela festa que era uma festa tão importante, né, para todos daquela região, principalmente para o rei. Então, olha a importância de nós muitas vezes termos a humildade, né, de reconhecer que existem pessoas na nossa vida, que existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos dar direcionamentos corretos, para direcionar de forma com que a gente possa vivenciar o nosso propósito de vida, o nosso chamado. Só que muitas vezes nós não estamos abertos para ouvir a direção que as pessoas estão nos dando. Muitas vezes a gente não está aberta nem para ouvir a direção que Deus está nos dando, que o Espírito Santo está nos direcionando. Imagina ouvir a voz de alguém. Então, Deus, ele é muito criativo. Na sua infinita criatividade, sabedoria, ele criou pessoas, ele capacitou pessoas muitas vezes com dons, né? Para que esses dons pudessem ser usados a benefício das outras pessoas, não a nosso benefício. Então, os dons que eu recebi de Deus não é para ser usado para mim, mas é para ser usado para, de alguma forma, transformar a vida de outras pessoas. Da mesma forma, você. Deus te capacitou, Deus te deu dons e talentos, não é para você usar para você, para seu benefício próprio, mas para que ele possa o quê? Transformar outras vidas através de você. Então nós estamos aqui por um propósito maior, por um chamado da parte de Deus. Só que muitas vezes a gente quer ter razão, a gente quer fazer aquilo que é fácil para nós, aquilo que muitas vezes vai nos fazer continuar naquele lugarzinho que a gente já está, naquele lugarzinho que já é conhecido. Então, muitas vezes, as nossas inseguranças, os nossos medos, né, a nossa dificuldade de encarar os desafios, a gente muitas vezes vai achar, isso não é de Deus. Imagina que Deus ia me direcionar para fazer tal coisa. Quem sou eu? Então a gente se coloca muitas vezes numa posição de assim, uma inferioridade tão grande que a gente não consegue nem reconhecer a própria voz de Deus, que a gente não consegue reconhecer os Mardoqueus que Deus coloca na nossa vida para nos dar a direção certa, para nos conduzir rumo ao nosso chamado. Então Esther, ela foi capaz de reconhecer a voz de Deus através de Mardoqueu. Ela foi capaz, né? Ela teve ali a coragem de seguir a direção que Mardoqueu estava direcionando a ela, que estava pedindo para ela fazer. Então, tudo que Mardoqueu pediu para ela fazer, ela foi fazendo, ela foi seguindo passo a passo. E ela chegou onde ela chegou como rainha. Ela conseguiu salvar uma nação que estava prestes a ser destruída. Talvez você pode pensar assim, mas quem sou eu para salvar uma nação? A rainha Esther, ela conseguiu, mas naquela época era diferente, naquela época era tudo. Às vezes a gente começa a arrumar desculpas para justificar a nossa incapacidade muitas vezes de ouvir a voz de Deus, de estar atenta à voz de Deus, a nossa falta de humildade de reconhecer que Deus coloca pessoas na nossa vida para... então o cabelo na minha boca.
Ai, desculpa, lavei o cabelo. Cabelo na boca, é horrível, né, cabelo? Então, assim, muitas vezes nós não temos a humildade necessária para reconhecer que nós precisamos de pessoas, muitas vezes, para nos direcionar. Nós precisamos, muitas vezes, de Mardoqueu na nossa vida, né? Assim como eu fiz a live falando sobre Ruth e Orfa, e falei do importante papel que a Noemi teve na vida de Ruth, como uma mentora de Ruth. Ela foi ali dando direcionamento para Ruth, Ruth foi seguindo o direcionamento de Noemi, e Ruth chegou onde chegou, se casou com Boaz, teve um filho, né? Deu um neto para Noemi, e ela é citada na Bíblia. A sua história é muito falada. Por quê? Porque ela teve humildade de ouvir os conselhos da pessoa certa, de ouvir os conselhos da pessoa que Deus colocou na vida dela para dar uma direção para ela. Assim como Esther, ela teve a humildade de reconhecer, né, a direção do seu primo Mardoqueu, mas sabendo que aquele ali era da direção de Deus para a vida dela, né? Porque se ela fosse na época ainda era uma menina, era bem jovem quando foi chamada, né, para passar pelo processo de cuidados com a beleza antes de se apresentar ao rei, ela poderia simplesmente dizer: quem sou eu, uma menina órfã de pai e de mãe, se apresentar ao rei? Imagina que eu vou ser escolhida pelo rei. Quem sou eu? E quantas vezes você também não pensa assim? Quem sou eu? De repente você recebe um convite para levar uma palavra numa igreja, para dar uma palestra para mulheres, para fazer algum tipo de atividade. E aí você, cheia de medos, de inseguranças, às vezes até a falta de humildade, de reconhecer que é Deus te dando oportunidades, muitas vezes você pensa: quem sou eu para fazer isso? Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade, né? Transformar a nossa mentalidade. No curso Desperta Mulher, que eu fiz um curso de 3 aulas totalmente gratuitas, está lá disponível no YouTube, no meu canal. Na segunda aula eu falei sobre mentalidade transformada. O quanto é importante, o quanto é necessário nós transformarmos a nossa mentalidade para podermos cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para a nossa vida e através da nossa vida. Muitas vezes nós temos crenças limitantes, bloqueios emocionais, traumas que geram medos, que geram inseguranças, que faz com que a gente acredite que nós não somos capazes, que faz com que nós pensamos assim: quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Ao invés da gente pensar: eu sou alguém que fui escolhida por Deus para estar aqui. Eu sou alguém que Deus me chamou para fazer algo importante aqui. Então, muitas vezes a gente se deixa levar o quê? Pelo medo, pelo complexo de inferioridade, de achar que não somos nada e nem ninguém. Deus nos chamou. Se Ele nos chamou, Ele nos capacita. E para a gente começar, Ele já deu condições para a gente começar. Só que muitas vezes a gente fica ali se deixando levar pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas, por achar que aquela direção, que aquela oportunidade não vem da parte de Deus. Por achar que muitas vezes aquela oportunidade não é para nós, porque nós nos colocamos num lugar tão pequeno, de ser tão inferior, de ser tão pequena que não é capaz de estar em determinados lugares, de falar com algumas pessoas, né? Então a gente precisa buscar aprender com Esther. Esther, ela se permitiu passar por um processo longo, né? E hoje a gente percebe que as pessoas não querem passar pelos processos de Deus. Elas querem que as coisas aconteçam na sua vida assim, rápido demais. Elas não querem passar, muitas vezes, encarar o sofrimento de frente. Elas não querem isso. Elas acham que para ser de Deus, ela tem que ser tudo muito fácil. Com Deus nem sempre é assim. Com Deus, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar direção. Ele vai te dar recursos. Só que se você não usar nem os poucos recursos que Ele já te deu, se você não valorizar, se você não ser grata por aquilo que Ele já te deu até hoje para você começar, Ele não vai te dar mais recursos enquanto você não usar o que você tem. Ele não vai te dar uma nova direção enquanto você não for na direção que Ele já te deu.
Só que muitas vezes a gente fica ali, naquele lugar de menina, sabe, de criança, esperando alguém lá fazer pela gente, esperando alguém lá pegar na nossa mãozinha e nos conduzir no processo. Só que nós precisamos entender que hoje nós somos adultas, nós somos mulheres adultas. Então nós precisamos enfrentar o que tiver que enfrentar. É um medo. Se eu não estou conseguindo enfrentar esse medo sozinha, eu preciso buscar ajuda profissional, ajuda de pessoas que podem me ajudar a enfrentar o medo. Esther não teve medo, ela foi corajosa. Imagina ela, uma menina órfã de pai e mãe, parar lá no palácio. Imagina ela ficar praticamente um ano passando por um processo de cuidados ali. Agora a gente não quer passar, às vezes, um mês. Ai, eu não vou fazer tal curso não, porque vai demorar demais. Ai, porque isso vai tomar muito meu tempo. Ai, eu não vou fazer terapia não, porque vai que vai me dar conselhos, vai que a pessoa vai me direcionar ruim. Ai, eu sou cristã. Gente, a gente precisa acordar para a vida. A gente precisa despertar para a vida. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer tudo pela gente. Ele já nos deu tudo o que a gente precisa. Tudo que a gente precisa já está na nossa vida e nas nossas mãos. Se você está precisando de algo que você ainda não tem, muitas vezes ele vai colocar pessoas na sua vida que têm o que você precisa. Só que você precisa ter humildade de reconhecer isso. E muitas pessoas, elas querem resolver tudo com as próprias mãos, ela quer ser autossuficiente, ou ela quer esperar que Deus faça por ela aquilo que é a parte dela fazer. Imagina se Esther falasse assim para Mardoqueu: não, eu não vou passar por esse processo. Imagina eu ir lá competir com várias mulheres para que o rei me escolha. Imagina, quem sou eu para o rei me escolher? Uma menina órfã, uma menina que ele não vai nem olhar para mim. Muitas vezes você está nessa posição de achar quem sou eu, ou então assim, não, eu não vou buscar ajuda. Imagina, não, eu não vou passar por isso. Se você quer realmente viver o chamado que Deus tem para a sua vida, viver o propósito que Ele tem para a sua vida e através da sua vida, você vai precisar encarar os processos. Porque se a gente não passar pelos processos que a gente precisa passar, muitas vezes a gente vai continuar com medo, vai continuar com aquela ansiedade que muitas vezes esconde o medo ali, né? Porque por trás da ansiedade existe o medo. Medo do julgamento, medo do que pode acontecer no amanhã, medo, né, de não dar conta. E tudo isso vai gerando ali como se fosse uma bola de neve e vai misturando vários sentimentos que muitas vezes paralisam as pessoas. Então, se hoje você está vivendo numa posição, numa situação em que no lugar que você está não está bom, então você precisa se movimentar para sair desse lugar. A Elba está falando aqui, e os processos são difíceis, mas são necessários, são super dolorosos. Eu já passei por diversos processos super dolorosos. Mas se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui hoje falando com você. Eu não teria coragem de estar aqui fazendo uma live falando com você. Porque eu não me sentia incapaz, eu não me sentia capaz. Eu me sentia incapaz, eu tinha um complexo de inferioridade, eu era muito tímida. Eu não ia acreditar que Deus tinha esse propósito para minha vida. Só que eu precisei encarar os medos, encarar as inseguranças, as incertezas e aceitar, né, reconhecer humildemente que eu precisava de ajuda, que eu precisava de alguém, além de Deus, né, em primeiro lugar a Deus, mas que muitas vezes Ele ia colocar pessoas na minha vida para me dar direção, assim como Ele colocou Mardoqueu na vida de Esther. Então Esther foi humilde, Esther foi corajosa porque ela passou pelo processo, ela precisou ficar afastada da única pessoa que ela tinha ali, que era mais próxima a ela, que era o seu primo. Muitas vezes a gente não quer ficar longe dos nossos familiares. Tem muitas mulheres que elas têm um apego, uma dependência emocional da sua mãe, que ela casa e ela continua ali grudada na mãe. Não que você casou, você tem que esquecer sua mãe, não é isso.
né? Mas a gente precisa compreender que a gente vai precisar muitas vezes se afastar de pessoas quando a gente está em determinados processos da nossa vida. A terapeuta Suelen está falando, eu estava com o pensamento que eu nunca estava pronta para começar a atuar como terapeuta. Tomei coragem, fiz o Instagram e atendimentos gratuitos. Sei que em breve vou romper e serei independente financeiramente. É isso. É a gente dar passos. É começar. Só que as pessoas, elas querem começar já tendo resultado. E isso em qualquer área. Ela tá com um casamento cheio de conflitos, muitas não aceitam fazer terapia. Ela quer que Deus resolva tudo por ela. E Deus pode. Só que Deus, ele conhece, o Criador conhece a criatura. Pois foi ele que criou, né? Então ele sabe que nós somos seres humanos, que nós precisamos passar por processos para a gente aprender muitas vezes. E se um casamento está em conflito, os dois precisam de ajuda, os dois precisam aparar algumas arestas. Só que muitos não querem passar pelo processo terapêutico. E aí acaba continuando naquele conflito. Não querem encarar ali. Porque às vezes um acha que o problema está no outro. E aí fica um jogando a bola para o outro. E ninguém começa a mudança interna. Ninguém busca se conhecer, reconhecer qual é o seu temperamento, quais são as suas características de personalidade, o seu jeito de funcionamento. E aí os dois ficam ali naquele conflito. A gente precisa parar com esse negócio de achar que Deus tem que fazer tudo por nós. Ele já faz muito mais do que a gente merece. Ele já deu seu filho na cruz para morrer por nós. O que mais que a gente quer esperar de Deus? Então, às vezes, a gente fica numa passividade tão grande, esperando que ele faça para a gente aquilo que a gente tem que fazer. Eu sempre tenho falado aqui, falei em algumas lives, né? Para você que está assistindo todas, vai ficar um pouquinho repetitivo essa expressão que eu estou utilizando, mas quem está me acompanhando hoje, ou quem vai assistir essa live depois, vai entender. Às vezes você está esperando Deus resolver um problema seu, mas tem problemas que você vai buscar ajuda externa. E eu sempre dou o exemplo do mecânico. Se você tem carro, o seu carro dá problema, você não fica esperando Deus consertar o seu carro, sabe por quê? Porque ele não vai consertar. Ele já colocou um mecânico, ele já deu capacidade para o mecânico consertar seu carro. Ele deu capacidade para o pedreiro consertar lá o encanamento da sua casa, o encanador. Ele deu capacidade para vários profissionais fazer aquilo que você não consegue fazer, que você não estudou para aquilo, que você não tem ali, né, um conhecimento específico naquela área. Só que para algumas áreas da nossa vida, a gente ora e vai lá buscar ajuda. Mas para determinadas áreas da nossa vida, a gente fica lá esperando Deus resolver pela gente. Será que não é muito egoísmo nosso achar que tem área que eu posso resolver sozinho ou eu posso buscar ajuda? Mas tem áreas, não, é Deus que vai fazer por mim. Ele pode fazer tudo. Mas ele só vai fazer aquilo que você não é capaz de fazer. E eu acho que foi até na última live que eu fiz que eu falei assim, se você tem uma doença, seja ela emocional ou física, Deus, ele pode te curar. Só que muitas vezes ele vai te permitir passar por uma junta médica, passar por vários exames, para que o milagre aconteça, para que você testemunhe o milagre que ele fez na sua vida. Só que se ele te curar e você nem passou por processo nenhum, muitas vezes você não vai nem agradecer a ele que ele te curou. Então Deus é um Deus sábio, é um Deus criativo. Se a nossa vida nós estamos aqui com o primeiro propósito, é glorificar a Deus através da nossa vida. A segunda dimensão do propósito é ser quem nós fomos chamadas para ser. Se você é curada de forma instantânea, muitas vezes você nem vai perceber, nem vai reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Então, muitas vezes ele vai te permitir passar por aquele processo, e muitas vezes ele vai te curar durante o processo para que para que esse processo gere testemunho e mostre para as pessoas que estão com a sua fé enfraquecida que Deus ainda pode fazer, que ele ainda faz milagres, que ele ainda realiza curas. Ele poderia realizar a cura sem precisar de nenhum ser humano, mas muitas vezes, para mostrar que nós não somos autossuficientes, que a gente não vai fazer nada sozinho, ele coloca pessoas na nossa vida
para nos conduzir no processo de cura, de restauração da nossa alma, de ajuste nos relacionamentos. A Elba tá falando, eu sou cristã, hoje vejo que a mulher precisa passar por terapia, mudaria muitas coisas. Tem muitas mulheres sofrendo escondida. Pois é, eu como terapeuta e atendo, a maioria das mulheres que eu atendo são cristãs, né? As que vêm até mim, ok, ótimo, elas reconheceram que elas não são autossuficientes e que Deus pode ajudá-las a passar pelo processo de uma forma mais leve se ela busca ajuda. Né? Quando a gente divide a nossa dor com alguém, alivia o fardo, alivia o peso. Só que ainda tem muitas mulheres cristãs que continuam sofrendo, esperando Deus resolver tudo por ela. Como aquela criança, como aquela menina que muitas vezes fica esperando o pai pegar na mãozinha dela e conduzir ela. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Mas muitas vezes ele está ali te mostrando, filha, eu já coloquei uma pessoa na sua vida. Filha, você está esperando o quê? Eu já estou tratando a sua dor, filha. Essa pessoa que eu coloquei na sua vida é para te ajudar. E você está ali esperando, chorando, como uma menininha esperando o colinho do papai. Então tem momentos que eu vejo assim muitas mulheres que elas continuam num processo de sofrimento muito grande por não reconhecer a voz de Deus e o direcionamento de Deus através das pessoas que Deus coloca na vida dela. Porque eu tenho falado muito isso aqui nessas lives. Se Deus quiser tratar só com você, Ele não vai permitir que ninguém chegue até você para te ajudar. Ele não vai permitir. Mas se Ele quer tratar você e através de alguém, Ele vai colocar pessoas na sua vida. Então você e eu, nós precisamos reconhecer em que momento nós estamos vivendo. Se eu estou sofrendo e várias pessoas que têm a capacidade de me ajudar, elas se conectam a mim, Deus conectou essas pessoas a você para te ajudar. Mas se você está sofrendo e naquele momento você está orando, Deus, eu preciso de ajuda, me ajuda, eu não estou dando conta, eu sozinha não consigo. E naquele momento não aparecem pessoas, né? As pessoas se distanciam de você, saiba que muitas vezes aquele processo é Deus e você. Mas só que às vezes muitas mulheres elas não conseguem reconhecer isso e ela fica sempre ali esperando só Deus fazer por ela. Eu sempre falo e vou continuar falando, Deus vai fazer o impossível, o sobrenatural. Ele pode agir no natural? Claro que pode, ele pode tudo. Só que às vezes no natural ele vai deixar muitas vezes a gente agir um pouco também, para que a gente reconheça a grandeza dele, que ele pode agir tanto no natural quanto no sobrenatural. Ele pode liberar uma cura instantânea, quanto ele pode liberar uma cura por processos. Ele pode curar sem precisar de intervenção nenhuma do ser humano. E ele também pode curar utilizando uma pessoa que ele coloca na sua vida. A vida de Esther mudou porque ele colocou o Mardoqueu na vida dela e ela teve a humildade de ouvir os conselhos dele e seguir ali à risca. E olha a importância da história de Esther, do legado que Esther deixou. Talvez você pense assim, mas mesmo que eu passe pelo processo de cura, de restauração emocional, mas o meu legado vai ser tão pequeno, não importa. Quem vai determinar a grandeza daquilo que você vai fazer, das vidas que você vai contribuir para ser transformadas, é Deus. Não sou eu e não é você. Aquilo que aparentemente para você é pequeno, aos olhos de Deus é grande. Se você conseguir ajudar uma pessoa que sequer na vida, você já está fazendo muito na vida daquela pessoa. E isso é suficiente. Só que a gente às vezes fica tão limitado na dor, no sofrimento, no quem sou eu, eu não sou ninguém, e acaba deixando de contribuir com várias vidas. Algo que eu acredito muito é que cada uma de nós carrega uma mensagem, carrega ali uma mensagem direcionada para algumas pessoas. Essa mensagem, ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir através de mensagem falada mesmo. Mas ela pode vir também através do seu exemplo de vida, da sua fé, da sua coragem.
Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já falaram para você, nossa, você é tão corajosa. Se fosse eu, não teria essa coragem. Ou então, nossa, eu admiro a sua fé. Você tem uma fé tão assim forte. A minha fé não é tão assim. Ah, eu que agradeço, Leia, a presença de vocês aqui. Eu estou cumprindo o chamado que Deus me fez. Que demorou muito para eu conseguir identificar, para eu conseguir realmente te reconhecer, porque o que eu mais ansiava na minha vida era saber qual era o propósito que de eu estar aqui, qual é o propósito da minha vida. Então, por isso que hoje, graças a Deus, eu sinto a direção de Deus na minha vida. Eu sinto Deus me conduzindo nesse propósito. Né? Eu tô fazendo as coisas, assim, as lives que eu tô fazendo aqui é de uma forma tão natural, sabe? Assim, é leve, é natural, eu não me canso. Quando você está cumprindo o chamado de Deus, o propósito para o qual Ele te chamou, você vai cumprir esse propósito, esse chamado, de uma forma leve, não vai ser pesado, não vai ser aquela coisa de, mas de novo, vou ter que fazer isso. Eu tô fazendo a live aqui porque eu quero fazer, porque me traz alegria compartilhar, não é pesado. Ninguém tá me obrigando. Deus não me obrigou a fazer nada disso, eu poderia estar estudando, estar assistindo um filme, mas eu escolhi estar aqui e é leve para mim e é bom, porque eu sinto que essa é a direção de Deus para minha vida. Então, se Deus está te direcionando a fazer algo, faça. Se você sente insegurança, se você sente medo, talvez é hora de você buscar ajuda para que enfrente esse medo, para que descubra qual é a raiz desse medo, porque você pode estar deixando de levar a mensagem que Deus já colocou, né, aí na sua essência para você levar. E cada uma de nós leva uma mensagem de alguma forma. Seja a mensagem falada ou não. Seja uma mensagem de apenas ser aquela mulher que acolhe a dor de outras mulheres ou de outras pessoas. Seja a mensagem de ser aquela mulher que consegue perceber a dor de outra mulher, ela vai lá e fala, posso te dar um abraço? Essa talvez seja a sua mensagem. Aquela mulher que muitas vezes ela tem empatia, ela sabe ouvir. Porque as pessoas hoje, elas querem muito falar de si, falar de seus problemas, falar de si, mas muitas têm dificuldade de ouvir. E é por isso que Deus capacita os terapeutas, né? Para ouvir sem julgar, sem criticar, sem querer dar pitaco na sua vida, mas para te direcionar ali, para te ajudar a reconhecer os recursos que você já tem, para ajudar a identificar onde está a raiz dos seus medos, de ansiedade, de traumas, e ajudar nesse processo de cura. Quem vai curar lá no profundo é Deus. Mas muitas vezes, através das pessoas, Ele vai colocar ela para te conduzir no processo. Porque quantas vezes a gente tem um problemão, a gente não sabe nem por onde começar a resolver aquele problemão. Aí alguém fala assim, você já pensou em fazer desse jeito? Comigo já aconteceu várias vezes. Você já pensou em fazer dessa forma? Eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado. Olha, legal, vou tentar fazer desse jeito. Sabe, às vezes são coisas simples. Às vezes, assim, é um pequeno passo que você dá numa direção diferente daquela que você tá ali, batendo naquela teclinha, pisando naquele mesmo caminho. Às vezes, um pequeno passo, uma pequena giro, assim, que você dá, as coisas já começam a mudar. Por quê? Porque a sua consciência, ela já começa a se ampliar. Ela já começa a se expandir. Você já começa a olhar para outra direção e muitas vezes você tira o foco daquele problema. Porque às vezes a gente está tão focada no problema, tão focada na dor, que a gente não consegue olhar para o lado e ver que existe um horizonte amplo, um horizonte vasto, infinitas possibilidades da gente conseguir resolver. E aí eu volto a dizer novamente, né? Reforçando, vai ter momentos na nossa vida, e eu já passei por muitos momentos assim, em que era Deus e eu. Em que às vezes eu mandava mensagem para as pessoas querendo conversar com alguém, naquela vontade de que alguém pudesse me ouvir, me ajudar, ninguém respondia. Ligava, ninguém atendia. Depois eu fui entendendo que naquele momento era eu e Deus. Mas também teve muitos momentos que Deus colocava pessoas no meu caminho e eu fui também resistente, assim como muitas mulheres cristãs são resistentes a passar pelo processo terapêutico, a buscar ajuda profissional, principalmente na área emocional.
Eu também passei por esse processo de resistência. Eu também queria resolver sozinha os meus vazios existenciais, a minha insegurança, a minha timidez, a minha vergonha excessiva. Eu também passei por isso. E é por isso que eu estou aqui falando com você. Para te mostrar, para te dizer que as pessoas que Deus coloca na nossa vida é porque Ele sabe que elas têm recursos para nos ajudar. E a gente precisa acreditar que se elas apareceram na nossa vida no momento que a gente está sofrendo e você sentiu ali que aquela pessoa transmitiu confiança a você, possivelmente foi Deus que colocou ela na sua vida para te ajudar. Se você orou e pediu para Ele, muitas vezes Ele está te ajudando através de pessoas e você continua ali. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Eu estou orando. Olha para mim, tem misericórdia. Ele já está tendo misericórdia de você. Muitas vezes faz um tempão. Só que às vezes você não se dá conta disso. Às vezes Ele já liberou tanta misericórdia na sua vida ali para aliviar a sua dor e você está tão agarrada naquele sofrimento que você muitas vezes está tão apegada naquela dor que não está conseguindo sair daquela dor. E Ele está colocando pessoas ali para ajudar a ampliar a sua consciência, ajudar você a entender, né? A Elba falando assim, eu fiz terapia quando passei pelo meu divórcio. Foi bem difícil. Deus usa pessoas para nos ajudar. A própria Bíblia fala que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, se Ele tem um propósito na minha vida e Ele tem um propósito na sua vida, muitas vezes o meu propósito é ajudar você no processo de cura para que você cumpra o seu propósito ajudando outras pessoas de acordo com o chamado que Deus tem para você. Então, Ele vai unir propósitos. Nada do que Deus faz é por acaso, é aleatório. As pessoas que Ele coloca na nossa vida têm uma razão de estar ali. Tem uma razão dele ter nos conectado a elas. E às vezes a gente passa por processos, a gente sofre horrores, mas a gente permanece grudado ao sofrimento, sendo que muitas vezes esse sofrimento poderia ter sido aliviado. Mas as nossas resistências, o nosso medo muitas vezes impede até de buscar ajuda, né? Então a gente precisa crer mais, confiar mais. Que Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. Só que a gente fica esperando Ele responder às nossas orações da forma com que a gente quer ser respondida. E nem sempre as respostas virão do jeitinho que a gente espera. Porque Deus, muitas vezes, Ele nos surpreende. E nos surpreende muito além daquilo que a gente esperava dEle. Porque Ele é um Deus amoroso, um Deus soberano. É um Deus que faz além das nossas necessidades. Só que às vezes a gente não está reconhecendo, né? Esther reconheceu os conselhos, o direcionamento de Mardoqueu. Esther reconheceu que ela precisava ali seguir ali a direção que Mardoqueu deu para ela. Então, olha a importância que foi Esther seguir ali o direcionamento que ela recebeu de Mardoqueu, que com certeza foi direcionado por Deus para Mardoqueu direcionar Esther. Deus não poderia ter falado diretamente com Esther? Falar, minha filha, eu quero que você vá para aquele palácio, que você vai ficar lá quase um ano, vai ficar lá um tempão, passando por um processo. Deus poderia ter falado diretamente com Esther, mas ele usou Mardoqueu para direcionar Esther. Então Esther obedeceu. Muitas vezes a gente não está obedecendo, porque a gente não está reconhecendo a voz de Deus nas situações que Ele coloca na nossa vida, nas pessoas que Ele coloca na nossa vida, nos direcionamentos que Ele nos dá, porque a gente está esperando respostas do jeitinho que a gente acha que elas devem vir. Mas Deus vai te dar a resposta do jeito que Ele quer dar resposta. Então talvez as muitas orações que você fez, ela já foi respondida. Só que muitas vezes você não se deu conta das respostas, mas elas vieram. E muitas vezes a gente deixa passar, a gente continua ali pedindo a mesma coisa, no mesmo sofrimento. Muitas vezes a gente faz que nem Vasti. Não, eu não quero. Ou então, eu não preciso de ajuda. Não, eu resolvo sozinha. Não, Deus vai fazer. Eu já orei, Deus vai me curar. Ele pode te curar. Mas, de novo, Ele pode te curar através de alguém,
num processo para você reconhecer que você não é autossuficiente, para você reconhecer que ele une propósitos e para você dar testemunho depois. Porque muitas vezes, se ele te curar sem você passar pelo processo, receber a ajuda de alguém, é muitas vezes para quebrar o nosso orgulho. Porque muitas vezes nós somos orgulhosas, assim como Vasti foi orgulhosa. Não, eu não vou me apresentar diante do rei. Muitas vezes a gente é orgulhosa, a gente não se dá conta disso, mas é orgulhosa. Não, quem vai cuidar de mim é só Deus, é só Deus. É Ele em primeiro lugar, sempre. Mas Ele também vai colocar pessoas, muitas vezes para quebrar o nosso orgulho. Para mostrar assim, eu cuido de você, mas você precisa quebrar esse orgulho seu. E eu vou colocar alguém para te ajudar. E às vezes a gente não quer. Não, Deus vai fazer, não preciso de terapia, coisa nenhuma. Eu não preciso de mentoria, não. Não, eu não vou lá contar minha vida pro pastor. Não, eu não vou procurar minha líder para falar com ela. Então, muitas vezes, o nosso orgulho está impedindo o agir de Deus na nossa vida também. Vasti foi orgulhosa. Não, eu não vou me apresentar diante do rei. Era o marido dela, ela era a rainha. Tem momentos na nossa vida que a gente não vai fazer o que a gente quer. Vai ter momentos que a gente vai precisar fazer o que a gente não quer para um bem maior. Será que realmente Esther queria ficar longe do seu primo? Será que Esther queria passar um maior tempão lá num processo de tratamento de beleza? Será que ela queria casar com aquele homem que ela nunca tinha visto na vida? Será que não passou pela cabeça de Esther também? Nossa, será que ele é feio? Será que eu vou me entender bem com ele? Mas não, ela carregava o quê? Um propósito que ia além dela. A mensagem que Esther tinha, o legado que ela precisaria deixar, foi muito além desses pensamentos, muitas vezes pequenos, medíocres. Muitas vezes a gente está aí com os pensamentos tão pequenos, pensando só na gente. E a gente deixa de pensar que Deus quer fazer algo muito grande através de nós. E é claro que se você se recusar, Deus não vai deixar de fazer a obra dele. A obra dele vai continuar, porque se você não se permitir ser usada por ele, ele vai usar outra pessoa. Ele vai, outra pessoa que se permitir passar pelo processo, permitir ouvir a voz de Deus, é ela que ele vai chamar. Mas a gente precisa ter consciência que os nossos dons, os dons que Deus nos deu, eles são irrevogáveis. Se Deus te deu um dom, esse dom ele não vai tirar de você. Mas se você não usar esse dom, um dia você vai precisar prestar contas pelo que você fez e pelo que você deixou de fazer com os recursos que Deus te deu. E aí? Se Deus se apresentasse a você hoje e falasse: e aí, filha, você usou os recursos que eu te dei para cumprir o propósito para o qual eu te chamei? Eu quero que você me fale. Me mostre o que você fez com os recursos que eu te dei. E muitas vezes a gente se apresenta para Deus, muitas vezes como vítima. Ô Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Olha o que fulano faz comigo. Olha o que está acontecendo na minha vida, o Senhor não está vendo? O sofrimento que eu estou passando. E às vezes eu fico pensando, às vezes Deus deve olhar para a gente e falar: viu, acorda, desperta. Eu já coloquei pessoas na sua vida. Eu já te dei recursos para você lidar com essa situação. E você continua aí. Acho que deve olhar pra gente assim, né? A minha mente criativa, né? Acho que às vezes Deus deve olhar pra gente e falar: hã? Mas que é isso? Você ainda tem a audácia de falar: Senhor, não tá vendo que eu tô sofrendo? Senhor, será que o Senhor não percebe que eu tô aqui? Acho que é falar: mas viu, acorda, ei, desperta. Desperta pra vida. Eu já te dei recursos, já coloquei pessoas para te ajudar, eu já coloquei pessoas no seu caminho. E você continua aí, presa, né? Então, às vezes, a gente está nessa posição. Se Esther não tivesse sido obediente às orientações do seu mentor, Mardoqueu, se Esther não tivesse passado pelo processo, se Esther não tivesse tido sabedoria,
ela não teria conseguido salvar aquela nação. Será que nós estamos sendo sábias? Será que nós temos a noção do quantas vidas podem ser transformadas através da nossa vida? Não no sentido de dizer, eu faço. Não, não é nesse sentido. Mas é no sentido da gente se permitir ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Porque muitas vezes nós estamos sendo instrumento na vida de outras pessoas, mas a gente nem sabe disso e nem precisa saber. Porque muitas vezes Deus vai ajudar alguém, vai mudar a vida de alguém com um pequeno detalhe que a gente vai passar pela vida daquela pessoa, ela vai ser ajudada e a vida está seguindo em frente. Só que muitas vezes a gente está presa a medos, presas a complexos, a dores, ao orgulho, à amargura. E aí, muitas pessoas estão passando pela nossa vida, mas a gente não está vendo, a gente está deixando elas passarem e a gente está presa. A gente está no nosso orgulho ferido muitas vezes. A gente está igual Vasti. Eu não vou fazer isso. Eu não quero saber. Está deixando de cumprir aquilo que Deus quer cumprir na sua vida através da sua vida. Então, muitas vezes, as nossas decisões ou as pessoas pelas quais nós estamos deixando de ouvir ou o contrário. Talvez você esteja ouvindo direcionamentos, conselhos de pessoas que Deus não colocou na sua vida para te dar conselhos e direcionamentos. Por isso que é importante a gente buscar estudar a palavra de Deus. Porque quando você ouvir, às vezes, algumas profecias, alguns direcionamentos, se você realmente estuda a palavra, não é só ler ali rapidamente, é estudar, buscar aprofundar, buscar reconhecer quem é você, né? Quem é você em Cristo, reconhecer a sua identidade, né? Se conhecer. Muitas vezes você vai acabar achando que está recebendo o direcionamento certo e muitas vezes não está. Muitas vezes você pode achar que é Deus que direcionou e não é. E muitas vezes Ele está direcionando e você não está sabendo discernir as duas coisas. Porque muitas vezes a gente está se deixando levar pela aparência. Muitas vezes a gente está se deixando levar por questões que assim, eu senti confiança naquela pessoa porque ela falou umas palavras, às vezes a gente quer ouvir palavras bonitas. Nem toda palavra bonita está trazendo verdade. Nem toda aquela pregação que você sai ali aliviada, Deus tocou no seu coração. Muitas vezes a gente precisa de ser confrontada. Muitas vezes a palavra precisa gerar incômodo mesmo. E tem pessoas que vai na igreja, quando a palavra gera incômodo nela, ela já fica assim, nossa, esse pastor, nossa, pastora. Às vezes a gente está precisando disso, de ser incomodada, para ver se a gente sai do lugar que a gente está. Para ver se a gente aprende a reconhecer, né, para onde a gente precisa ir. Porque muitas vezes Deus já deu ali sinais, muitos sinais que a gente precisa seguir em frente. Ou que a gente precisa ouvir determinadas pessoas, ou que a gente precisa parar de ouvir determinadas pessoas também. E muitas vezes a gente está indo na direção errada e continua ali sofrendo. Então a gente precisa, olha para a história de Vasti e Esther. Quem é você hoje na vida? Você está sendo como Vasti, orgulhosa? Achando que muitas vezes é você que vai fazer tudo sozinha ou que você não precisa de ninguém? Ou você está sendo como Esther, que teve a humildade de reconhecer o direcionamento de Deus através da vida de Mardoqueu? Ou você está se permitindo passar pelo processo, mesmo sem saber o que vai acontecer? Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Deus, como eu já falei, acho que foi na última live, Ele não vai dar a rota completa pra gente. Ele vai dar uma parte da rota. Porque talvez se Ele desse a rota completa e a gente soubesse, imaginasse o que a gente teria que enfrentar lá na frente, talvez Ele não daria mesmo. Ele fala, não, peraí, eu te conheço.
Foi eu que te criei. Você acha que se eu te der a rota inteira, você vai querer mesmo? Porque às vezes a gente só quer o prêmio, mas não quer lutar, batalhar pelo prêmio. É fácil, né? Só querer o prêmio. Mas na hora de fazer a nossa parte, muitas vezes a gente não quer fazer a nossa parte. É preciso buscar maturidade, tanto emocional quanto espiritual. Porque às vezes a gente está buscando muito no espiritual e está esquecendo que nós temos uma alma, né? Nossa estrutura psíquica, emoções, pensamentos, sentimentos, desejos e um corpo físico que também precisa de cuidados. Muitas vezes a gente está querendo ser espiritual demais. Então, estamos negligenciando o nosso emocional e nosso corpo físico. E aí, se transforma numa espiritualidade, muitas vezes, doentia, adoecida. Se a gente está aqui nesse plano terrestre, se Deus está permitindo que a gente esteja aqui, a gente precisa cuidar desses 3 âmbitos, desses 3 pilares, corpo, alma e espírito. Mas muitas vezes a gente só está ali, no espírito, mas muitas vezes não é espiritualidade, é religiosidade, é ativismo religioso. Mas às vezes falta relacionamento com Deus. Às vezes falta conexão com Deus. Mas está se conectando com pessoas. Muitas vezes com pessoas que não eram aquelas que Deus queria que a gente se conectasse. E aquelas que Deus quer que a gente se conecte, muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente tem alguma... Sabe aquela... Ai, não, essa pessoa, imagina. Quem é aquela pessoa para eu dar ouvidos a ela? E muitas vezes você está dando ouvidos para pessoas que... Muitas vezes ela fala de Deus, ela fala de Jesus, mas às vezes a vida dela em si, no bastidor, você não conhece. Porque é muito fácil a gente falar, né? Mas e o nosso secreto? E o nosso dia a dia com Deus? Então, olha a importância da gente refletir e da gente muitas vezes receber esse confronto, para que a gente possa realmente pedir a Deus para redirecionar a nossa rota, para que a gente possa pedir a Deus que nos ajude a enxergar aquilo que Ele está colocando na nossa frente e a gente não está conseguindo enxergar, para a gente reconhecer os recursos que Ele já nos deu, que muitas vezes a gente não está usando. Se hoje você precisasse se apresentar diante de Deus, o que será que você teria para dizer para Ele hoje? Pensa aí, né? Se você tivesse diante de Deus, tivesse que ir lá se apresentar diante dele, e Ele perguntasse: qual foi o legado que você deixou até agora? Quantas pessoas você conseguiu ajudar? Quantas pessoas que depois que passaram pela sua vida, elas se tornaram melhores? Ou mesmo, depois que você se converteu, o que mudou na sua vida? Qual foi a mudança que você reconhece que aconteceu na sua vida depois da conversão? E existe assim um mito, né, de que, eu sou convertida. A conversão é o primeiro passo. Depois existe todo um processo. Na verdade, a conversão é todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa buscar a renovação da nossa mente, buscar mudar as nossas atitudes, nossos comportamentos. Não adianta dizer, eu sou convertida há 10, 15 anos. Quantas mudanças já ocorreu na sua vida depois que você se converteu? Você consegue reconhecer você antes da conversão e você depois da conversão? Porque se não houve mudança, a conversão ela precisa gerar mudanças efetivas. E todos os dias a gente está lutando aí, né, com questões nossas, né? E todos os dias a gente precisa se converter, todos os dias a gente precisa buscar aí renovar nossa mente. Não é um processo que você foi lá, me converti, pronto, agora eu sou uma nova criatura. A nova criatura, ela está se construindo todos os dias. Todos os dias. Mas para isso a gente precisa buscar o quê?
mudança. Mudança. Muitas vezes a gente precisa o quê? Se permitir receber ajuda que Deus está colocando na nossa vida. Às vezes quer ser parecida com Cristo, mas não faz nada daquilo que Cristo fazia. A Maria Cristiana está falando, difícil ser impulsiva quando temos muita cobrança, pior a ansiedade. Então, mas às vezes a gente se sente muitas vezes cobrada, porque muitas vezes Deus já foi falando com a gente, já foi dando direção e muitas vezes a gente não ouviu. E a cobrança também, Deus, ele sabe a forma com que ele vai chegar ao nosso coração. Ele sabe como a voz dele vai chegar até nós. E muitas vezes ele está falando com a gente de uma forma tão sutil que a gente não está percebendo. E aí, de alguma forma, ele vai falar com a gente. Né? Se você busca a direção dele, ele vai falar com você. Só que é que você entrou agora. Eu falei agora há pouco. Às vezes a gente busca a Deus, ora e pede para ele, né, uma direção. Muitas vezes ele está respondendo a nossa oração, mas da forma com que ele acha que ele tem que ser respondida. E a gente que continua ali na expectativa, esperando, porque ele não respondeu da forma com que a gente gostaria que ele respondesse. E às vezes a gente se fecha. Aí ele coloca muitas vezes pessoas para nos confrontar e a gente às vezes fica chateada. Né? Fala e não dou ouvido e vem a tempestade. Então, né? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer aqui, mas enfim. Às vezes, Deus está falando com a gente. Deus está dando direção, Deus está falando, Deus está usando várias pessoas, mas a gente não está compreendendo. Às vezes a gente não... A fichinha, né? Para quem... eu tenho 47 anos, né? Não sei a idade de vocês, mas para quem tem aí nessa média... É da época lá do telefone, né? Que tinha a fichinha que você colocava no orelhão, fazia aquele barulhinho, ela caía e aí você conseguia ligar para a pessoa, falar com a pessoa. Muitas vezes nós estamos que nem aqueles orelhão de fichinha. Deus já colocou a fichinha já caiu, mas a gente não está compreendendo. E a gente continua esperando. E ele está ali. Deus nunca nos desampara, nunca mesmo. Eu creio nisso. Se ele sozinho não vai lá e te ajuda, ele vai colocar pessoas. Só que às vezes a gente se fecha de tal forma que não se abre para receber. Então a gente precisa realmente estar atentas à voz de Deus. A gente precisa reconhecer as pessoas que ele vai estar direcionando na nossa vida, assim como Esther reconheceu a voz de Deus. Imagina se hoje você reconhece a voz de Deus na direção que ele está te dando, você responde ao chamado que ele te fez para cumprir aqui, porque você não está aqui por acaso. Imagina a quantidade de pessoas que podem ser transformadas, que a rota delas podem ser ajustadas através da sua vida. Mas se você ficar de braços cruzados, quem vai perder não é Deus. Deus não vai perder, ele vai colocar outra pessoa. Se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, ok, ele vai colocar outra pessoa para fazer aquilo que era para você ter feito. Só que muitas vezes você vai continuar ali naquela estagnação, naquele sofrimento, por não saber reconhecer o chamado ou não achar que aquilo era para você. Muitas vezes a gente não dá ouvidos para a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica esperando ali mais clareza, mas Deus está falando de várias formas diferentes. E ele continua falando com a gente e ele fala de diversas formas. Só que às vezes a gente está sempre ali naquela, sabe? Às vezes a gente parece que a gente só está olhando assim, ó, para frente. E às vezes está aqui do lado. Às vezes tem alguém aqui do seu lado falando com você. Às vezes é alguém familiar. Ah, não. Né? Tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes é alguém da sua igreja falando, alguém do seu trabalho falando e você não está reconhecendo. Já pensou se Esther não quisesse ouvir Mardoqueu e falar, eu não quero saber de nada.
Eu que não quero casar com esse rei que já deve ser mais velho, eu sou jovem. O que seria daquela nação se Esther não tivesse tido sabedoria, se Esther não tivesse ouvido Mardoqueu e seguido ali a direção que ele deu para ela, para poder ter sabedoria e ter um jeitinho de conversar com o rei e pedir a intervenção por aquela nação? Talvez eu e você, nós não vamos salvar uma nação. Talvez nós não vamos ser instrumento de Deus para ajudar uma nação. Mas muitas vezes nós vamos ser instrumentos de Deus para ajudar pessoas, não importa a quantidade, mas as vidas que forem transformadas através da nossa vida, não importa quantas, mas já tá ótimo. Significa que a gente realmente parou para ouvir a voz de Deus e se permitiu passar pelo processo. No momento que Deus quis nos tratar sozinha, a gente ficou ali no processo, nós e Deus. No momento que Ele quis colocar pessoas na nossa vida, a gente compreendeu e foi lá, recebeu a ajuda daquela pessoa e seguiu em frente. Eu sou muito grata pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Foram várias que me ajudaram, cada uma num período da minha vida. A Elba tá falando, ela se posicionou. Então, ela se posicionou. Entrou na brecha pelo povo. E você? Você tem se posicionado? Como você tem se posicionado? Como Vasti? Sendo orgulhosa e falando, eu não vou me apresentar diante do rei. Ou você tem sido Esther, como Esther, que reconheceu que ela não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia se ia dar certo ou não, se ela ia ser escolhida ou não, mas ela entrou ali no processo da disputa ali para ver quem que ia se casar com o rei. E muitas vezes a gente só quer fazer aquilo que vai trazer benefícios para a gente. Muitas vezes benefícios a curto prazo. Mas não para reconhecer que muitas vezes Deus trabalha a longo prazo em algumas situações. Justamente para que a gente passe pelo processo. Imagina se Esther faz como Vasti. Não vou. Mardoqueu, quem é você? Você não é meu pai? Eu não vou. Não vou passar por esse processo. Deus não ia deixar de fazer o que ele tinha de planos para aquela nação. Mas ele ia usar outra pessoa. E eu quero ser o instrumento de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida, eu quero permitir que Ele faça. Porque eu quero um dia, o dia que eu precisar, chegar para Deus, que Ele me perguntar, você usou os recursos que eu te dei? Falar, sim, Senhor, eu usei. Quantas vidas você ajudou a transformar? Senhor, eu acredito que várias. Agora imagina chegar lá, se apresentar diante de Deus. Não, Senhor. Que recurso que o Senhor me deu mesmo? O Senhor não me deu recurso nenhum? Ou então, mas mas eu era insegura, eu não fiz porque eu tinha medo. Eu não fiz porque eu não falei aquilo, eu não levei aquela mensagem que o Senhor pediu, porque eu achei que as pessoas não iam acreditar em mim, que elas não iam me dar ouvidos. Já pensou? Que situação você se apresentar diante de Deus e falar, eu tive medo, mas eu te encorajei, mas eu te fortaleci. Mas aquelas pessoas não iam me dar ouvidos. Mas você tentou levar a mensagem para elas? Não, Senhor, eu não tentei. Já pensou, gente? Que situação? Maria Cristina está falando, eu concordo com você, mas no caso da depressão, ansiedade, dores físicas e sofrer, de sofrer, estou muito cansada, moro sozinha. Sim, cada caso é um caso, né? Existem várias situações, né? No caso de uma depressão, de uma ansiedade, você precisa de ajuda, né, profissional. Não sei se você já passa por terapias, de acompanhamento, né? Se você toma medicação ou não. Mas nesse caso, muitas vezes, o que você está precisando nesse momento é de ajuda profissional para você se sentir fortalecida. E a partir daí, você, né, cumprir aí o seu chamado. Porque Deus conhece também o momento que a gente está vivendo. E é por isso que eu estou falando. Ele não vai nos abandonar. Ele sempre vai nos ajudar de alguma forma. Então, tem momentos na nossa vida que é o momento da gente se recolher. Que é o momento da gente ser tratada, ser cuidada.
para que a gente saia dali fortalecida daquele processo e depois a gente esteja pronta para ajudar a acolher outras pessoas. Então, cada situação é diferente uma da outra. No caso de uma depressão, de uma ansiedade, esse é o momento de você receber ajuda, para você se fortalecer. Depois, lá na frente, você vai ajudar outra pessoa, a hora que você estiver bem, que você estiver fortalecida. E a sua vida vai ser um testemunho de dizer: Deus me curou, Deus me fortaleceu, Ele colocou pessoas na minha vida que puderam me ajudar, né? Sempre Deus vai colocar pessoas na nossa vida. A Val tá falando, o posicionamento correto tem o poder de mudar todo um cenário. Com certeza. O posicionamento correto, ele muda vidas, cenários, transforma a vida de pessoas. Imagina assim, já que a gente está nesse contexto que eu falei de mensagem, imagina Deus fala com você assim: olha, Val, eu preciso que você fale, leve uma mensagem lá para Maria Cristina, que eu sei que a minha filha está precisando de uma mensagem. Essa mensagem pode ser um abraço, pode ser você ir lá, simplesmente falar: olha, eu vim aqui conversar com você um pouquinho, eu vim aqui ficar com você. E aí você fala assim: depois eu vou. Depois eu faço. Ou então, eu acho que é coisa da minha cabeça. É uma coisa que é muito comum a gente falar assim: acho que é coisa da minha cabeça. Não foi Deus que pediu isso pra mim. E aí você não faz aquilo ali que Deus te pediu. Só que vai chegar uma hora que você poderia ter se posicionado, talvez aquela sua visita àquela pessoa, aquele abraço que você poderia ter dado, poderia ter mudado o rumo da vida daquela pessoa. Uma simples atitude sua. Então, às vezes, uma simples atitude nossa, um pequeno posicionamento nosso, pode gerar uma transformação tão grande na vida de outras pessoas que a gente não faz ideia. Às vezes, o seu abraço numa pessoa que está com depressão, aquilo ali vai trazer um aconchego tão grande, um acolhimento tão grande, que vai renovar as energias daquela pessoa. Ela vai se sentir amada, ela vai se sentir acolhida. E aquilo ali vai dar força para ela dar um passo ali, além daquele local que ela está, daquela posição que ela está. Mesmo com medo vai. Então, Ele nos capacita, Deus capacita. Ele jamais vai te chamar para fazer alguma coisa sem antes Ele te dar recursos. Sem antes Ele te dar capacitação. É que a gente não sente, muitas vezes, capaz. É que a gente acha que nunca é o suficiente. Acha que aquilo que a gente tem não é o suficiente. Por muito tempo eu achava que o que eu sabia não era o suficiente para eu compartilhar. Quem que ia ouvir o que eu tinha para falar? Quem que ia dar atenção? Só que eu estava preocupada comigo, eu estava sendo egoísta. E muitas vezes nós estamos sendo egoístas. A gente pensa assim: isso aqui é pouco. Para você pode ser pouco, mas para outra pessoa pode ser muito. Para você pode ser algo insignificante, mas para outra pessoa não é. E Deus não faz nada insignificante. Deus não nos dá recursos que não servem para nada. Todos os recursos que Deus nos dá servem para alguma coisa. Só que a gente muitas vezes não está usando, está guardando ali, que nem aquele homem que enterrou os talentos, enquanto que os outros pegaram seus talentos e multiplicaram seus talentos. Será que hoje você está usando seus talentos ou você está enterrando? Cada um nas suas condições. Deus usa em pequenos detalhes, com certeza, né? Como podemos fazer grandes coisas se não fizermos as menores? Se você não é fiel no pouco, como que você pode querer fazer muito? Se você não dá nem um pequenino passo em direção àquela direção que Deus te deu, como você quer que Ele te mostre o caminho todo? Né? O meu pouco pode ser o milagre de alguém. Então a gente precisa parar de se sentir pequena demais, insuficiente demais, porque quem está conosco é o dono de tudo. Quem está conosco não faz nada pouco nem pequeno. É a gente que muitas vezes não reconhece. É a gente que muitas vezes, naquele vazio emocional, está querendo mais e mais. Mas tudo que Deus faz é mais do que suficiente na nossa vida e através da nossa vida. Ele faz muito mais daquilo que a gente precisa. Porque muitas vezes, se Ele fizer aquilo que a gente quer,
Primeiro lugar, a gente pode se dar muito mal, porque a gente não vai saber reconhecer, não vai saber usar o que ele muitas vezes nos dá, não vai ser grato. Muitas vezes a gente vai deixar, tem pessoas que deixam suas famílias, às vezes ele te dá um emprego e você deixa o emprego que ele te deu. Então a gente precisa realmente se posicionar diante daquilo que ele já deu para nós. Qual é o recurso? Quais são, né, os recursos que você tem hoje? O que você pode fazer hoje para ser um instrumento de Deus onde você está? Onde você está? Faça onde você está, que com certeza Deus vai abrindo portas, janelas. Daqui a pouco você vai indo a lugares que você não esperava ir, que você nem imaginava que você iria até lá. Hoje você está falando com pessoas que, se você continuar sendo fiel naquilo que Deus te deu, amanhã ele vai te levar, te conectar com pessoas que você vai falar assim: nossa, gente, há pouco tempo eu nem conhecia essas pessoas, agora eu estou convivendo em lugares, eu estou levando a palavra de Deus. Eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, eu comecei a fazer cursos para me capacitar, comecei a fazer meus devocionais, sabe, me dedicar mais. Deus tem me dado oportunidades para levar a palavra dele para mulheres, para falar de ansiedade, para falar de cura da alma. Sábado que vem agora, dia 27 mesmo, eu vou estar indo no Congresso de Mulheres falar sobre cura da alma. Porque Deus foi curando a minha alma. Agora imagina eu falar: não vou ficar indo falar de cura da alma o quê? Vou ficar de boa aqui em casa mesmo, não quero saber. Não, eu vou sim. Quando Deus me der condições e Ele me trazer convites aí, oportunidades, eu vou estar indo. Porque eu quis tanto isso um dia na minha vida. Eu quis tanto, eu almejei tanto entender qual era o papel que eu estaria fazendo aqui nesse mundo. Eu sempre acreditei que Deus não ia trazer a gente aqui por acaso. Então agora que eu passei por todo esse processo, que eu reconheci que Deus queria me tratar primeiro, agora que eu tenho oportunidade, eu não vou fazer? Claro que eu vou sim. Então a gente precisa reconhecer os tempos de Deus na nossa vida, os processos de Deus na nossa vida. O quanto muitas vezes Ele está te curando através da vida de alguém. O quanto muitas vezes Ele já te deu tudo que você precisa para você ir adiante. E às vezes, por conta de sentimentos de inferioridade, você está estagnada. Então, leva essa mensagem hoje. Você está sendo Vasti ou você está sendo uma Esther hoje, na realidade que você está vivendo? Vasti, orgulhosa, desobediente, não se importou com o pedido do rei, que era o seu marido. Naquele momento ela só pensou nela mesma. Ou você está sendo uma Esther que está buscando se capacitar, está buscando aí cura para a alma, para as dores da alma, para as inseguranças, para que, através do seu processo, você gere testemunho. Deus, né, você vai levar o seu testemunho para a vida de outras pessoas e você vai ajudar a fortalecer a fé de outras pessoas e também mostrar para elas que Deus continua fazendo e que muitas vezes Ele faz através de vidas. Olha quantas mulheres que estão sofrendo hoje no mundo, principalmente cristãs. E aí a gente pensa assim: poxa, mas ela se converteu, não era para a vida dela estar melhor? Mas muitas vezes não reconhece o processo. Muitas vezes se converteu, mas a vida continua a mesma. Continua com os mesmos hábitos, mesmo jeito de falar, mesmo jeito de vestir, mesmo jeito de se comportar. Ou seja, ainda não se tornou uma nova criatura. Sim, a Leia falando, né? Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, ouvir, identificar a voz de Deus. Porque Ele está o tempo todo ali nos mandando mensagem, dando direção. Só que às vezes a gente está com a mente tão focada, ou a gente está com a mente tão bagunçada, cheia de crenças limitantes, cheia de vozes interiores que diz: você não é capaz, você não sabe nada, quem é você? E aí a gente acredita muito mais naquelas vozes da nossa mente do que na voz de Deus. A gente deixa de buscar a renovação da nossa mente e deixa de ouvir a voz de Deus.
Então, como é importante a gente buscar a cura da alma, a renovação da mente, a transformação, né, dos nossos comportamentos, mudar o nosso comportamento. Só que muitas vezes, para a gente mudar, a gente precisa ter consciência em primeiro lugar. Eu preciso identificar que eu tenho um comportamento que ele precisa ser mudado. Se eu não aceitar aquilo ali, eu não vou buscar mudanças. Se você chegar para o seu filho ou para o seu marido e falar, nossa, o seu comportamento é horrível, você precisa mudar esse seu comportamento, o seu jeito de falar. Se aquela pessoa não se reconhecer que ela é daquele jeito, ela não vai mudar. Você vai ficar fazendo discurso, falando, gastando saliva à toa. Ela só vai mudar a partir do momento que ela se reconhecer naquele lugar. Ela fala assim, nossa, realmente, eu tô percebendo que eu grito, eu tô percebendo que eu sou agressiva ou agressivo. Realmente eu preciso mudar. Aí sim, é o início de um processo de mudança. Muitas mulheres, elas querem que Deus mude o marido. Mas ela também precisa de mudança. Só que ela acha que o problema só está no marido. E aí ela fica ali orando, Deus, muda meu marido, transforma meu marido. Muitas vezes Deus vai mudar você em primeiro lugar, para que o seu marido, através da sua mudança, ele reconheça Cristo em você e falar, agora eu sei que eu preciso mudar. Porque às vezes a gente fica esperando do outro. Mas a gente mesmo fica ali, acomodado no nosso lugar. E não busca mudar. Nós sempre podemos melhorar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Nunca seremos perfeitas, nunca seremos... falar assim, não, agora eu não preciso mudar mais nada da minha vida. A gente vai estar passando pelo processo a vida toda. Mesmo porque se chegasse um momento que você não precisa mudar mais nada, é como se a gente fosse assim, autossuficiente, agora tá tudo bem. Aí a gente deixaria de buscar a Deus, deixaria de ter um relacionamento com Deus, porque já estaria tudo resolvido. Às vezes, quando tá tudo tranquilo na nossa vida, a gente já deixa Deus de lado. Imagina se chegasse num patamar que a gente falasse, não, agora eu já mudei tudo que eu precisava mudar. Eu já melhorei tudo que eu precisava melhorar, agora tô zerada, tá tudo bem. A gente deixaria Deus de lado. A gente deixaria de querer ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Porque já ia estar bom para nós assim. A gente não deve se acostumar no sofrimento. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas ele não falou, você vai ficar aqui nesse mundo, vai sofrer, você nunca vai ter um momento de paz, não. Ele disse que ele iria, mas ele deixaria um conselheiro, ele deixaria o Espírito Santo para trazer paz ao nosso coração, para nos aconselhar, para nos direcionar. Será que você tem buscado a ajuda com o Espírito Santo? Buscado o direcionamento? Buscado, muitas vezes, ter esse relacionamento com o Espírito Santo? É muito bom quando a gente começa a buscar, a gente começa a perceber nos detalhes. Como eu falei, eu não tinha planejado fazer todas essas lives. Eu tinha planejado, eu senti de fazer, de falar de cura emocional, de propósito de vida, naquele curso Desperta Mulher. Se você não assistiu às 3 aulas do curso gratuito Desperta Mulher, entra lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo estão todos os links lá das aulas. Onde a primeira eu falo de identidade restaurada, falo sobre o que leva muitas vezes a gente se ver de forma distorcida, o que leva muitas vezes a gente achar que a gente não é capaz, que a gente não serve para nada, porque isso foi incutido em nós, foi jogado em nós. Então a gente precisa reconhecer como a gente precisa restaurar a nossa alma, a nossa identidade em Cristo. Como a gente precisa mudar a nossa mentalidade, mas para mudar a mentalidade, a gente precisa identificar o que está fazendo eu manter aquele padrão de mentalidade. A gente precisa identificar que tem crenças limitantes, muitas vezes, que tem sabotador que fica ali, né, impedindo a gente de mudar, para que a gente possa cumprir o verdadeiro propósito para o qual Deus nos chamou. Em primeiro lugar, glorificar a Ele através da nossa vida. Em segundo lugar, ser quem Ele nos chamou para ser. Você está sendo a mulher que Deus te chamou para ser? Você está sendo uma mulher que vive, que transborda a essência de Cristo?
Que as pessoas, quando elas chegam perto de você, elas falam assim, nossa, eu sinto a presença de Deus quando eu estou perto de você. Na sua casa, os seus filhos, se você é casada, seu marido, sente a presença de Cristo? Sente a sua mudança a partir da sua conversão? É preciso refletir sobre isso. Então, para a gente viver o verdadeiro propósito para o qual Deus nos chamou, a gente vai precisar passar por esse processo de cura, restauração da alma, mudança de mentalidade, transformar nossos comportamentos, aquilo que a gente fazia antes já deixou de fazer. Aquele comportamento horrível que a gente não tem mais. E a gente ter o desejo de falar, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Qual a mensagem o Senhor quer que eu leve? Então pense nisso. Eu espero que essa live ela possa ter trazido reflexão para você. Vasti ou Esther? Obediência? Rebeldia ou obediência? Egoísmo de pensar em si mesma? Ou uma pessoa que pensa numa nação, que não pensa só em si, mas que ela reconhece que tem algo muito valioso além dos desejos próprios, né? A gente precisa reconhecer que existe algo muito maior que vai além da nossa vontade de querer fazer as coisas só para se sentir visto, só para se sentir reconhecido. Existe um propósito muito maior por trás daquilo que Deus faz através da nossa vida. Não é só para satisfazer a nossa vontade, não é só isso, vai muito além disso. E foi isso que Esther fez. Ela se posicionou, ela obedeceu, ela soube ouvir a voz de Deus através da vida de Mardoqueu e ela conseguiu fazer aquilo que era para ela fazer, que ia muito além dela. Ela não ficou com aquele pensamentinho ali, dizer, nossa, eu vou casar, eu vou ser rainha, eu vou ser vista, todo mundo vai, os meus servos vão me paparicar. Não, o pensamento dela não foi esse. Pelo menos não é isso que a Bíblia fala. Ela se preocupou, ela se colocou ali para defender uma nação, para, de certa forma, buscar ali ajuda para uma nação. Foi muito além dos desejos egoístas dela. Enquanto Vasti pensou só nos desejos egoístas dela, no seu próprio ego, eu não vou. Não se importou com as consequências. Tudo na vida tem consequências. Se você está no caminho certo, na direção certa de Deus, cumprindo seu propósito, você pode ter certeza que Deus vai abrindo caminhos, Ele vai dando novas oportunidades, você vai se sentindo preenchida do amor de Deus, você vai cumprir seu propósito e falar, meu Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor está me direcionando. Mas se você não se posicionar, se você não der um passo em direção à cura, se você não buscar reconhecer o que Deus já te deu de recursos e usar o que você já tem hoje, se Deus se apresentar diante de você hoje, o que você tem para oferecer, o que você tem para dizer para Ele. Então, leva essa reflexão. Se Deus apresentasse diante de mim agora, o que eu poderia dizer para Ele? Então eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês e que realmente essa live tenha falado com você. Que você saiba reconhecer a voz de Deus, reconhecer o direcionamento de Deus, reconhecer os recursos que Ele já te deu, reconhecer as pessoas que Ele vai colocar na sua vida ou que Ele já colocou e que talvez você não esteja se abrindo para ouvir. Reconhecer os direcionamentos que Ele te dá. E para quem às vezes está passando por depressão, ansiedade, busque ajuda profissional. Tenho certeza que Deus vai te fortalecer através da vida de pessoas, de profissionais que realmente possam te ajudar de verdade. É para isso que Deus capacitou várias pessoas. Se você precisa cuidar das suas unhas, você vai onde? Na manicure. Se você precisa dar um trato no seu cabelo, você vai na cabeleireira. Por que não buscar um profissional da área da saúde emocional, saúde mental, se você está com questões emocionais precisando ser cuidadas aí?
Cada pessoa, Deus deu ali uma capacitação diferente, que é para cada um cuidar de algo, de áreas específicas nossas. E todas elas estão com o propósito de servir ao reino através do seu trabalho, através da sua vida. Deus não faz nada por acaso. Se hoje você está servindo, não está servindo, ou você não tem intencionalidade, começa. Fala, Senhor, eu quero te servir através de tudo que eu estiver fazendo. Se você é manicure, fala, eu quero te servir da melhor forma possível fazendo a unha das mulheres que chegar até aqui. Eu quero encorajar essas mulheres. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para elas. Se você é cabeleireira, cada mulher que vem cortar o cabelo comigo, elas vão sair daqui muito melhores do que elas entraram. Porque eu vou encorajar ela, eu vou falar de Deus, eu vou falar do quanto Deus fez na minha vida e assim por diante. Não importa a área que você atua, mas faça com a intencionalidade que você está fazendo para o reino de Deus. Seja grata pelo que você tem hoje. Seja grata pelo trabalho que você tem hoje. Pode não ser o trabalho dos seus sonhos, mas é o trabalho que Deus te deu hoje. Se você não for grata pelo que você tem hoje, Deus não vai te abrir novas portas. Ele pode até te abrir, mas você não vai reconhecer se ele te der uma coisa melhor, porque você não foi grata nem no que você tem hoje. Então a gente precisa ser grata por tudo aquilo que a gente já tem hoje. E se Deus reconhecer que a gente já está apta para ter mais, com certeza Ele vai permitir ter mais. Mas não queira ter mais enquanto você não reconhece nem o pouco que você tem. Quando você não usa nem o pouco que Ele já te deu. Então, tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus fale com você. Espero que Deus tenha falado muito com você e continue falando, para que você seja uma mulher segundo o coração de Deus e cumpra o propósito que Ele tem na sua vida e através da sua vida. Muito obrigada a todas. E se essa live falou com você, compartilha com as suas amigas, compartilha com as irmãs da sua igreja, aquelas que você sente que essa live vai ajudá-las de alguma forma. Se você fizer isso, você já está contribuindo com vidas. Talvez, se você encaminhar, ela vai refletir e vai falar, nossa, meu Deus, eu estava sendo tão egoísta. Eu reconheci que Deus já me deu tanto, eu preciso ser grata. Então, faça a sua parte. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito, mas que você possa cumprir o seu também. Então, boa noite.